Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. És o meu prazer. Só desejo a ti. Condenação não há mais sobre mim. Lá na cruz em Cristo já morri. Sangue santo me purificou. Sem temor eu venho te adorar. Esse mês é o mês da reforma. E nós resolvemos olhar, não é, as doutrinas da graça, algo que nós já temos feito durante anos, que é conhecido da maior parte de nós, mas são as doutrinas que dão base para tudo mais. Por isso que todos os momentos nós estamos sendo remetidos de volta a ela. E como estamos no mês da reforma, queremos lembrar e meditar e nos maravilhar com ela juntos, tudo que Deus fez para nos resgatar. E nós, semana passada, meditamos sobre depravação total. É óbvio que o que nós vamos falar hoje depende de tudo que falamos na semana passada, não podemos voltar sempre, mas as doutrinas da graça, ela tem esse poder de separar totalmente a nossa mente do humanismo secular. Não há nada com que nós já tenhamos nascido que esteja de acordo com as doutrinas da graça. Naturalmente, o ser humano odeia algo que dá toda a glória a Deus, exalta totalmente a Deus e mostra a beleza infinita de Deus, e mostra a desesperança final do ser humano em encontrar qualquer recurso em si mesmo, totalmente falido. Se tiver que ser salvo, terá que ser pela mão soberana de Deus. Agora, isso é difícil numa cultura que vê com os olhos e uma cultura que pensa com os sentimentos. E como os sentimentos do homem caído é guiado, né, pelas concupiscências, os desejos da mentira, é óbvio que uma geração que pensa com os sentimentos vai se aproximar da verdade. A verdade mostra algo a respeito de nós, que se nós não tivermos um novo coração para olhar a verdade sobre nós, a verdade que nós sabemos ser verdade. Todo ser humano tem revelação suficiente e consegue enxergar suficientemente a depravação do seu próprio coração, em seus próprios filhos, na sociedade. O homem suprime a verdade. Então nós precisamos do quê? Do sola escritura. A igreja, ela tem a mente de Deus, que a guia. Eu costumo dizer que uma criatura sem cabeça, uma coisa sem cabeça está morta, né? Nós precisamos de um centro nervoso que nos dirija. Tudo precisa de um centro nervoso que o dirija. Agora, qualquer coisa que tem duas cabeças é uma aberração. Eu não sei se você já viu algo com duas cabeças, mas se você vir, você vai achar, é uma aberração. Uma coisa não pode ter duas cabeças. E assim é a igreja. Se a igreja é guiada não só pelas escrituras, como o grande brado da reforma, só a escritura, mas se for guiada pela escritura e você tentar misturar um pouquinho do humanismo secular, a igreja não é mais a igreja, é uma aberração. Você não tem como ser guiado por essas duas coisas, você não tem como misturar elas são como água e óleo. E nós cristãos, homens regenerados, nós amamos Deus. Amar a Deus é amar a mente de Deus. Tudo que Ele revelou, Ele é o nosso grande tesouro, e nada pode se comparar a Deus. Na quarta pergunta do breve catecismo de Westminster, a pergunta 4 diz assim: quem é Deus? E a resposta, fluindo da palavra de Deus, é maravilhosa. Diz assim: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Não é
Maravilhoso. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Isso flui da palavra de Deus. João 4:24, Êxodo 3:14, Salmo 145, 13 e um monte de textos. Então, Ele é essa pessoa que nós amamos. É a isso que o sacrifício de Cristo que nós vamos celebrar hoje, a Santa Ceia, nos leva a Deus. Nós amamos todos os panoramas da perfeição de Deus. Não há nada em Deus que não é encantador para o coração regenerado. Na verdade, nós fomos feitos para nos deleitarmos em Deus. Então, nas perfeições de Deus, todas elas, nós queremos conhecer e queremos crescer nesse conhecimento juntos, e queremos dar um testemunho eficaz dessa beleza ao mundo. Nós queremos desfrutar de sermos amados por Ele e nos tornar como Ele. Essa é a jornada da nossa alma. Um dia nós vamos ser a imagem de Cristo, que é a expressão exata de tudo que o Pai é. Então Deus, como diz o Salmo 43:4, é a nossa grande alegria. A evidência de que você é regenerado não é porque você quer ser livre de algumas coisas e Deus é um caminho para isso. É que Deus é a nossa grande alegria. Como nós vimos, Deus é infinito. Então só Ele pode responder esse anseio de completude que nós temos. Só Deus pode dar e nunca empobrecer. Quando a gente dá, a gente empobrece. Deus pode dar infinitamente e Ele é sempre o mesmo. Ele é eterno. Então nosso desejo, eu diria saudade de permanência, pode ser satisfeita nele. Ele é imutável. Então Ele pode ser esse desejo de estabilidade que nós temos. Tudo à nossa volta é areia movediça. Não há nada que nós possamos nos agarrar nesse mundo que não esteja se corrompendo. Tudo está se corrompendo, tudo está indo em direção à morte. Não há nenhuma base para as nossas vidas estarem firmadas. Não há ninguém como Deus. Não há nada como experimentar Deus. Não há nada como se deliciar em Deus. Riqueza, sexo, poder, popularidade, conquista, produtividade, grandes conquistas no mundo, tudo isso pelo qual o ser humano vive, não pode comparar a Deus, nem o que Ele pode ser para nós infinitamente. Esse é o nosso desejo. Todo o resto, todas essas coisas que nós vimos, riqueza, sexo, poder, popularidade, cai naquilo que nós estávamos meditando na quinta-feira. Mais do que isso, considero todo como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Não é só que Paulo está dizendo que ele perde algumas coisas que agora que ele olha, elas são preciosas, mas como foi para ganhar a Cristo? Não, ele diz que mesmo essas coisas que parecem muito importantes, quando comparadas a Cristo, você não olha como uma perda, como você não se lamenta de perder esterco. Nada, nem um coração saudosista por nada que é um impedimento, ou que se tornasse um impedimento assim. Não há nada, nenhum prazer, nenhuma realização no mundo que se compare e não pudesse ser perdido para nós nos deleitarmos e conhecermos mais. Então, você quer mais do companheirismo de Deus, e tudo que Ele ama está em Cristo, e nós queremos satisfação mais profunda em tudo que Deus é para nós. E a única coisa, a única possibilidade de nós experimentarmos isso é todos os dias alimentarmos esse anseio através da verdade. É por isso que nós nos deleitamos na verdade, porque nós amamos a mente de Deus, nós amamos o que Deus é. Jesus diz assim em João 17:26, que o amor com que me amaste esteja neles. É isso que nós almejamos, que o próprio amor do Pai, que ao olhar do céu diz assim: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem estou totalmente satisfeito. Jesus orou e disse que esse amor, Pai, esteja neles. Ou seja, que nós olhemos para Cristo e possamos, com o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, é o maior poder que existe.
nós possamos dizer: Ele é em quem nós nos comprazemos, em quem está o nosso prazer, nosso deleite final, em quem nós estamos totalmente satisfeitos. A primeira pergunta do breve catecismo, conhecida por nós, é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Você vê, é olhar Deus, é contemplar Deus, é conhecer Deus, é saborear Deus. Agora, se você tem uma visão vaga de Deus, você não pode saborear Deus, você não pode se deleitar nele. Você tem que conhecê-lo mais e mais e mais, e ter ele cada vez mais, conhecê-lo para se deleitar nele. Nós não vamos estar atordoados de alegria, cheios de alegria, se a tua visão de Deus é uma coisa nebulosa, uma coisa disforme. É por isso que o cristão, ele está sempre, ele vai à palavra de Deus buscando Deus, buscando conhecer Deus. E essa é uma luta que vale a pena, não é que não haja luta. Uma vez alguém me perguntou: isso às vezes para você não é um peso? Eu falei assim: olha, só se você olhar assim, o motor de um Boeing é um peso? É um peso, está lá, é pesado, mas é isso que faz ele voar. Tire aquilo e ele não sai mais para nada, sabe? A asa da águia é um peso? É um peso, mas é isso que faz ela voar alto. Ela não acha que isso é um peso, isso é a sua liberdade. Então a nossa liberdade, o nosso prazer está totalmente nisso. Nós queremos nos debruçar, meditar, conhecer mais Deus. E a minha experiência, a experiência de todo homem regenerado, é que esse fogo da paixão e do prazer em Deus só é alimentado pela palavra de Deus. Você tem que colocar madeira, combustível, sempre, sempre, sempre. E não há poder como a soberania de Deus, no qual você possa ver essa grandeza infinita de Deus. Agora, não a soberania de uma maneira geral, simplesmente. É óbvio que isso é maravilhoso. As nossas mentes sequer podem tocar as bordas da soberania de Deus sobre todas as coisas, de forma geral. Mas nós nos deleitamos quando nós olhamos a soberania de Deus na forma como Ele salva pessoas, e mais do que isso, na forma como Ele nos salva, porque isso é próximo, e é por isso que esses pontos, não é, são chamados das doutrinas da graça, porque para nós experimentarmos Deus completamente, muito mais do que de maneira geral, de maneira nebulosa, nós precisamos conhecer como Ele nos salvou, os propósitos que Ele tem para isso, é a coisa mais próxima e íntima. Então nós nunca partimos de um sistema. O começo de cada cristão e o seu anseio é a palavra de Deus. É por isso que o brado da reforma era o sola escritura, é disso que flui todas as outras coisas, é você abandonar completamente todas as fontes humanas, todo o humanismo secular, e essas coisas são água e óleo, assim, elas não se misturam realmente. Portanto, o caminho mais precioso, em experiência mais profunda com Deus, é conhecer a graça de Deus, que nos resgata em Cristo. E nós avançamos pacientemente, porque nós nascemos centrados no homem. Nós não nascemos com um coração que amava a Deus, e nós nascemos focado no homem. Não é porque a gente é bom e a gente então se focou no homem, não, é porque a gente é ser humano, só por isso, é porque a gente está incluído, assim. É porque em nosso egoísmo nós achamos que eu sou a coisa mais importante do mundo, e os seres humanos, porque eu sou humano. Você nunca vai ver pessoas tendo crises porque Deus não salvou nenhum anjo. Não tem crise. Eles são seres racionais, seres poderosos. Nós fomos criados, a Bíblia diz, um pouco menor do que os anjos, mas não há crise. A crise é totalmente porque é algo autocentrado. Então,
Pode haver lágrimas, muitas das vezes, quando a gente olha para a palavra de Deus e enxergamos através dela ainda coisas em nós que são contrárias a Deus. E essas verdades, eu diria que elas são testes de fogo da palavra de Deus. Às vezes, há lágrimas quando nós procuramos colocar as nossas ideias no teste de fogo da palavra de Deus e descobrimos que as nossas ideias são totalmente inadequadas. Em vez de fluir, mesmo da realidade que nós enxergamos, flui, como disse, de uma geração, mas que na verdade o retrato de todas as gerações depois que o homem caiu, que pensa com os sentimentos. E primeiro ele ama algo, depois ele racionaliza algo. Primeiro ele acha que ele é o centro do mundo, depois ele tenta ir contra toda a realidade que ele mesmo vê para se sentir bem. Então, nós só através de Cristo, através da palavra de Deus, podemos estar livres da areia movediça que é todo o resto, todas as filosofias, as ideias que nascem na mente de todos os homens e da nossa própria mente. Então, nós não vamos repetir a cada instante o que meditamos na semana passada. Nós vamos estar andando a partir dali. Então nós olhamos a depravação total e hoje nós vamos olhar a eleição incondicional. Você vê, nós podíamos falar de outra forma. Por exemplo, esse é o aspecto centrado no Pai, na Trindade. Nós vimos semana passada o estado do homem antes da salvação, totalmente corrompido. Foi isso. Agora, a obra do Pai na salvação é a escolha incondicional, é o plano eterno. Esse é o plano do Pai. É o Pai quem escolhe. A obra do Filho na salvação é a salvação pessoal. Ele veio ser a propiciação, ser a expiação, ser o sacrifício, viver e nos dar a justiça perfeita, enfim. E depois o Espírito Santo na salvação é a transformação sobrenatural. Ele aplica tudo o que Cristo comprou para nós na cruz. E o estado do homem depois da salvação, antes totalmente corrompido, depois desse processo, Pai, Filho e Espírito Santo, perseverança em fé até a glorificação. Então, por que eleição incondicional? Todos os reformadores pregaram as verdades das Escrituras sem olhar se elas eram adequadas, não adequadas, se adequava ao pensamento do homem ou não, se era ofensivo ou não, porque todos eles estavam comprometidos, e por isso a reforma aconteceu com sola Escritura. O que as Escrituras dizem? Como Lutero diz, a Escritura é um livro, está fora de nós, a verdade está no livro, o que eu penso não tem a menor importância. O que o livro diz? O que eu sinto também não faz nenhuma diferença. Na verdade, a minha existência não faz diferença na verdade. Quando alguém menciona o termo, por exemplo, calvinismo, a primeira coisa que as pessoas dizem é assim: você acredita na predestinação? Isso é a primeira coisa. E essa é uma ideia muito difundida. Mas a verdade é que a predestinação é o que todos os reformadores ensinaram contra aquilo que a igreja tinha se tornado, ao abandonar as verdades centrais. Algumas pessoas dizem: olha, nas verdades essenciais, essas são verdades essenciais. As verdades sobre a salvação, o plano de salvação de Deus. Então, todos os reformadores pregaram com firmeza a doutrina bíblica da predestinação. Por quê? Por causa do sola Escritura, porque é isso que a Bíblia diz. Então, Lutero, na verdade, falou mais sobre isso. Nós estamos próximo, no final do mês do aniversário da Reforma. Lutero pregou mais sobre predestinação do que Calvino. Se você ler as Institutas, você vai perceber que Calvino deu muito mais espaço a outras doutrinas do que a essa, apesar de fazer essa ligação que é só uma maneira de você, do homem que abraça o humanismo secular, dizer que, fingir, na verdade, que é um reformador. Não.
Todos os reformadores ensinaram as verdades bíblicas. Na verdade, Lutero não só falou mais sobre isso, como ensinou antes, porque quando a reforma aconteceu, que é o que nós vamos comemorar no final do mês, Calvino só tinha 8 anos de idade. Então olha para uma criança de 8 anos de idade, é isso que Calvino era quando a reforma aconteceu, não é? Quando explode a reforma, o debate sobre o livre-arbítrio de Lutero com Erasmo, Calvino estava brincando lá de pique em algum lugar. Lutero pregou essas verdades muito antes e mais. Então, predestinação é uma palavra bíblica, é um conceito bíblico. É por isso que os reformadores pregaram. Porque a Bíblia ensina de maneira clara ela. Então, o termo predestinação ou predestinado é liberalmente usado pelo apóstolo Paulo. Quando eu era criança, eu até achava que isso não estava na Bíblia, porque ninguém me ensinava a respeito disso. E, pelo contrário, isso nunca era sequer mencionado, mas a Bíblia trata disso de maneira clara, direta. O apóstolo Paulo diz assim, por exemplo, no início de Efésios, no capítulo 1, a partir do 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aí ele continua assim: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então Paulo diz: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Na verdade, Paulo repete isso: segundo a vontade dele, para o louvor da sua glória, e predestinados e eleitos, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Então Paulo fala dos cristãos serem predestinados conforme o conselho da vontade de Deus. E a pergunta, então, nunca é: a Bíblia ensina a predestinação? Qualquer pessoa que lê a Bíblia sabe que ela ensina. Então a pergunta é: o que exatamente significa o ensino bíblico da predestinação? Essa é a questão. Se alguém não acredita na predestinação, ele pode fechar a Bíblia e fazer outra coisa. A questão é: qual é o ensino? O que a Bíblia diz a respeito disso? Em seu sentido mais básico, predestinação tem a ver com destino. Você vê que a palavra, na verdade, é uma junção. É colocado um prefixo. Então, o que é o destino? O destino é uma direção para a qual nós estamos nos movendo, mas não chegamos ainda. Isso que é destino, é o ponto para o qual nós estamos nos movemos, mas não chegamos. Quando nós vamos comprar uma passagem de avião, quando nós vamos viajar, sei lá, de ônibus, não sei de quê, a gente não pode dizer assim: eu quero comprar uma passagem. A pessoa vai perguntar assim: qual é o destino? Porque sem um destino, não tem passagem para destino nenhum. Então, nós temos que ter um destino em mente. Você quer ir para onde? Qual é o destino que você quer? Você quer uma passagem. Então, quando nós acrescentamos o prefixo pre, e fica em destino, é algo que ocorre antes do destino. Então, predestinação tem relação com a questão do tempo. Em categorias bíblicas, a predestinação ocorre não só antes de nós crermos em Cristo, não só antes de nós nascermos, não é desde a eternidade. Na verdade, é antes de tudo, é antes de ser criada a primeira coisa, desde toda a eternidade.
Pai tem um propósito, tem um plano eterno, e esse propósito foi feito em Cristo antes da fundação do mundo. Então o agente da predestinação é o Deus Pai, porque Ele é quem tem um plano eterno. Nós já meditamos sobre isso aqui, não é? O plano eterno é o dom do Pai para o Filho. É algo maravilhoso, mas nós já meditamos sobre isso algumas vezes. Não podemos, o nosso tempo é curto hoje. Então, em sua soberania, Deus Pai tem um plano e predestina. Seres humanos são objetos da predestinação. A predestinação se refere ao plano soberano de Deus, que engloba todas as coisas, e também os seres humanos, e que foi decretado por Ele na eternidade. É por isso que na igreja hoje as pessoas vão falando loucuras, e Hitler dizia que se você quiser que uma mentira prospere, você tem que falar uma mentira, repetir, até que todo mundo acabe. Na igreja todo mundo fala sobre os sonhos de Deus. Isso é uma coisa mais ridícula, que é inacreditável como isso pode existir na igreja, não é? Porque sonhar é você ter um desejo de algo que você não pode realizar, então é um sonho, não é? Deus não sonha nada, Deus decreta tudo. Ele diz: eu anuncio a minha vontade desde o princípio, eu faço a minha vontade. Deus não tem sonhos, Ele não tem um sonho para mim, um sonho para aquele, um sonho para ele, um sonho para Ele mesmo, não tem. Deus decreta, Deus tem um plano eterno, Deus é soberano. Mas a igreja se tornou tão rasa, que até essas bobagens gigantescas viram algo popular. Então nós precisamos acrescentar, contudo, que esse conceito de predestinação inclui mais do que o futuro dos homens. Então, predestinação inclui tudo, todas as coisas. Então, muitas das vezes o termo eleição é usado como sinônimo de predestinação, mas não é a mesma coisa. Tecnicamente isso está errado. A eleição é um aspecto da predestinação. Ela se refere especificamente à predestinação divina, Deus escolhendo homens para resgatar, nesse plano eterno de manifestar a sua glória, a glória da sua graça, e as belezas infinitas de Cristo. Então o termo eleição tem uma conotação positiva, porque ele se refere à predestinação benevolente de Deus, nos vasos de misericórdia, como o apóstolo Paulo chama. Mas isso é só um aspecto. Você vê, a predestinação, ela engloba todas as coisas, todos os homens, todos os eventos, até que tudo culmine naquilo que Deus planejou, não é? Até que nós cheguemos naquilo que o fim de Apocalipse nos mostra. Então, desde toda a eternidade, Deus decidiu manifestar a sua glória através da sua misericórdia, através da sua justiça, enfim, todas as belezas que expressam seu caráter, e o caráter de Cristo, não é? Que só nesse contexto da cruz, da morte, da submissão infinita, isso se manifesta. E a vida eterna é essa, é conhecer Deus, é nos deleitar no que Deus é. Então, não há ninguém, que naturalmente busque Deus. É isso que nós vimos na semana passada, em Romanos 3, 10 a 12, por exemplo, diz: como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Enfim, Deus fez sua escolha, e essa escolha benevolente de Deus é que é chamada de eleição. Mas a questão não é essa, a questão é mais, né? É que é eleição incondicional. É isso, porque mesmo as pessoas que se desviaram do caminho, elas não podiam negar que a Bíblia fala de eleição e predestinação. Isso é só quem não conhece a Bíblia mesmo. Mas as pessoas que, por exemplo, depois da reforma ou antes da reforma, como Pelágio e a igreja, mesmo depois de o pelagianismo ser considerado heresia, não é? A igreja voltou e foi para um semi-pelagianismo. Então a questão é essa:
Será que nossas vidas individuais, ela tem um peso na escolha de Deus ou não tem? A questão é essa, não é? Ou seja, quando Deus faz a sua escolha, Ele levou em consideração algo em nós que merecia essa escolha, ou que nos diferenciava. Por exemplo, o apóstolo Paulo pergunta assim aos coríntios: quem te diferenciou? Quem te fez diferente? Exatamente porque havia um problema lá de orgulho. Então ele está dizendo: por que vocês se orgulham? Quem te fez diferente? Então a questão é essa: quando Deus elegeu, ele levou em consideração algo fora dele, né? Alguma condição para isso. E a questão seguinte, então, era em que Deus baseia a decisão dele de eleger uns e não eleger outros, ou não eleger todos. E é isso a respeito do que esse ponto fala, esse incondicional. Isso distingue a doutrina bíblica e a doutrina da reforma de todo o humanismo secular que tenta se misturar e tecer algo que, em vez de ser centrado em Deus, porque você parte do solo da Escritura e o fim é o solo e deu glória, não sobra glória para homem nenhum naquilo que Deus faz. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre rendição incondicional, em 12 de agosto, setembro, 2 de setembro de 1945, o Japão se rendeu. E no USS Missouri, né, foi assinado o termo de rendição incondicional do Japão. O que os aliados estavam falando é o seguinte: não tem condições. Não tem esse negócio, você vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente não vai fazer nada, não tem condições, você vai fazer o que a gente manda, não há condições. A rendição é incondicional. Você não vai afixar condições, quer previstas, quer não previstas no momento. Então, muitas pessoas tentando juntar essas duas coisas que não podem ficarem juntas, a mente natural humana focada no homem e a mente regenerada focada em Deus e sua glória. Ou seja, por exemplo, as doutrinas da graça e o humanismo secular disseram que, enfim, a Bíblia fala sobre eleição, é verdade, mas é que Deus ele estabeleceu elege certas pessoas, mas só quando elas satisfazem certas condições. Não é que Deus espera essas pessoas, é óbvio, eles não podiam dizer isso, nascerem, mas é que Deus olha para o futuro, assim. Então Deus olha para o futuro, assim, como pelo túnel do tempo. E Deus olha lá para o futuro e vê que aquelas pessoas iam ter fé. Essa é uma pegadinha. Deus vê que as pessoas iam escolher Ele, aí Ele finge que Ele que escolheu. Mas não foi Ele que escolheu, foi as pessoas que escolheram. É óbvio que a ideia é que o homem, como nós vimos, totalmente caído e totalmente na depravação do pecado, ia ter que fazer o oposto do que a Bíblia diz: não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Não há, a mente humana é inimizade contra Deus, mas incrivelmente, rompendo com todas essas coisas, algumas pessoas iam sendo inimigo de Deus, não desejando Deus, sendo totalmente inútil, tendo o coração fechado para Deus, estando em trevas, ia escolher Deus. Então Deus olhava pelo túnel do tempo e Ele sabe de antemão quem vai responder positivamente ao Evangelho e quem não vai. Ou seja, esses homens totalmente caídos, em que a Bíblia diz que é impossível se voltar para Deus, eles iam desejar a glória de Deus, eles iam amar a santidade, eles iam querer viver para a glória de Deus assim, por eles mesmos. É óbvio que alguém que deseja isso não precisa ser regenerado, não precisa de nada, na verdade. O cara se levantou da morte sozinho, não é? Então, com base nesse conhecimento prévio, Deus escolhe. É óbvio que quando nós pensamos em escolher, nós estamos pensando como nós escolhemos. Por exemplo, o Barcelona escolhe os seus jogadores, mas é óbvio que eles não me escolheram. Eu posso até mandar o meu DVD, mas eles não me escolhem. Eles escolhem os melhores. Eles escolhem o Messi, eles escolhem o Neymar. Quando o homem escolhe, ele quer escolher assim. Ele quer as características que dizem que algo é melhor do que outra coisa.
Ele pode até errar porque ele não sabe quem é melhor, mas ele quer escolher melhor. Ou quem é melhor não no sentido de ser bom, mas você achar mais humilde, ou você achar... Ou seja, dependendo do que você quer, que não é futebol, em outras categorias, satisfaça algumas condições que diferenciem ele de outras pessoas. É óbvio que a Bíblia diz sobre a escolha de Deus algo totalmente diferente. A Bíblia diz assim, por exemplo, 1 Coríntios 1, 27 a 31. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, não as melhores. Nada que elas pudessem oferecer ou se destacar. Exatamente porque Deus tem um propósito. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as coisas desprezíveis, e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, o fato é que Deus escolhe alguns. A visão da presciência, de Deus olhar para o futuro, Ele elege porque essas pessoas, por si só, tinham fé, tinham uma coisa mais preciosa no meio. Sem a fé como um dom. Por exemplo, alguém já perguntou, por que nenhum anjo se arrepende? Porque Deus não proveu o sacrifício para eles. É óbvio que os anjos, os demônios, eles não querem ir para o inferno. Às vezes eles odeiam Deus. É óbvio que o sentido de que eles não querem coisas ruins para eles, eles não querem, como nenhum ser racional quer. Mas eles tremem, eles creem em Deus, mas eles não amam Deus, porque a mente deles é inimizade contra Deus total. E não há nenhuma provisão de redenção para eles. Portanto, não há nenhum dos dons que Cristo comprou na cruz. Eles estão entregues ao que eles são, a natureza deles. Mas se entrega a essa natureza corrompida, é corrompida pelo pecado. Um efeito do pecado. Então o texto prova favorito, e o tempo passa muito rápido, né? De quem como não pode fugir da verdade que a Bíblia fala o tempo todo em predestinação e eleição, Romanos 8, 29 e 30, que diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Aqui você vê, entre justificar e glorificar, não tem o santificou, porque, na verdade, a glorificação é o final do processo de santificação. Então, ele está incluindo. Então, você vê que nesse texto, Paulo diz, primeiro, porque os que dantes conheceu, a esses ele predestinou. Os que predestinou, ele chamou. Então, os que defendem, os que querem se agarrar à visão presciente, presumem que se o pré-conhecimento naquilo que a Bíblia está dizendo aqui vem antes, precede a predestinação, o pré-conhecimento deve ser então a base da predestinação. Mas Paulo não disse isso, né? Esse texto, na verdade, é uma negação disso. Ele simplesmente está dizendo que Deus predestinou aqueles a que ele conheceu de antemão. É óbvio que quem mais ele poderia concebivelmente predestinar? Ou seja, antes de você ter um plano, quando você tem um plano, você tem que ter um objeto do seu plano em sua mente. E quando Paulo liga a predestinação ao pré-conhecimento, ele não diz nada sobre se esse pré-conhecimento inclui a pessoa satisfazer alguma condição para ser predestinada. Ele diz o contrário. Todos que ele conheceu de antemão, ele predestinou. Ele não conheceu de antemão e aí viu quem ia predestinar. Os que de antemão conheceu, a esses ele predestinou. E os que ele predestinou, ele não predestinou alguns e alguns foram justificados. Os que predestinou, a esses ele chamou. E os que ele chamou, a esses ele justificou. E os que ele justificou, a esses ele glorificou. Você vê,
Isso é chamado da corrente dourada, a corrente de ouro da salvação. Os que ele conheceu, ele predestinou todos. Todos que ele conheceu. Então isso já mostra que os que de antemão conheceu, quer dizer uma coisa diferente de olhar para o futuro e saber, porque isso ele sabe de todo mundo. E todo mundo sabe que todo mundo não foi salvo, os que já morreram, ou estão sendo salvos que estão vivos. Então, esse conhecimento de Deus de tudo sobre o futuro, não pode ser isso, porque Paulo está dizendo que os que de antemão conheceu, a esses ele predestinou, todos eles. E todos que ele predestinou, ele chamou. Então, o texto está falando exatamente, pesa exatamente no sentido oposto. Porque Paulo começa com presciência, e ele então vai passando na corrente dourada, via predestinação, chamada, justificação e glorificação. E você vê que essa corrente não se quebra. Os que ele conheceu lá, no final, estão glorificados, todos. Então a corrente diz que aquele que Deus conheceu de antemão, a esse também ele predestinou. O texto é elíptico. Os que de antemão conheceu, a esses ele predestina. E todos aqueles que ele predestina, ele chama. E todos que ele chama, ele justifica. E todos que ele justifica, ele glorifica. Então a corrente é pré-conhecimento, predestinação, chamado, justificação e glorificação. A corrente vai de uma eternidade a outra. Então, o significativo é que todos os que são chamados também são justificados, por exemplo. Então é óbvio que esse chamado não é isso que está acontecendo nesta noite. Nesta noite eu estou pregando, todos estão ouvindo, o mundo inteiro podia estar ouvindo. O chamado não é esse, porque muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas não são justificados. Esse chamado que ele está falando é um outro chamado. Porque se você falar que o chamado é a pregação do Evangelho, então todo mundo foi chamado. Então todo mundo foi chamado, todo mundo foi justificado. E todo mundo foi justificado, todo mundo vai ser glorificado. Mas você sabe que todo mundo que ouve o que nós chamamos de pregação do Evangelho, não é. Ele está falando sobre um chamado que leva à justificação. Um chamado, então, porque todos os que são chamados são justificados. E todos os que são justificados são glorificados. Então, nós vemos o chamado externo de Deus na pregação do Evangelho. Isso é o que todo mundo ouve. Toda pessoa que ouve a pregação do Evangelho está ouvindo esse chamado geral, ouvindo a verdade a respeito de Cristo, do que Deus fez. Mas muitas pessoas, na verdade, uma grande parte das pessoas ignoram totalmente. E o apóstolo Paulo, por exemplo, falando a respeito disso, por que ignoram? Por quê? Por exemplo, em 2 Coríntios 4, 13 e 4, Paulo diz: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a Escritura é clara quando mostra o fato de que nem todas as pessoas que ouvem externamente o Evangelho são chamados. Então está falando sobre outro chamado. A justificação não é pelo ouvir um chamado, mas sim pelo crer no chamado. Não é? Todos os que são chamados com esse chamado, eles creem no Evangelho, eles creem, e por isso eles são justificados. É por isso que, por exemplo, Mateus 22, 14 diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos que podem ouvir, muitos nem nunca vão ouvir, nem nunca ouviram, mas estão debaixo da condenação pelo chamado da providência de Deus que cai sobre todos os homens. Isso nós já vimos num momento específico. Então, contudo, na corrente que o apóstolo Paulo traz para nós aqui, a não ser que você seja um universalista e ache que Deus conheceu, porque ele olhou para o futuro, então ele conheceu todo mundo, e ele predestinou todo mundo, então todo mundo é chamado, justificado, todo mundo vai estar salvo. A não ser que alguém creia no universalismo, o que mesmo
muitos heréticos, é óbvio, é tão distante de tudo que a Bíblia diz, não vão chegar tão longe, mas chegam, não é, alguns. Ou seja, você não pode dizer que o que Dantes conheceu é olhar num túnel do tempo, porque no túnel do tempo Deus conhece todo mundo. Vamos ver que, por exemplo, Jesus vai estar diante de algumas pessoas que ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. Não é que Jesus está dizendo assim, eu nem sabia que tu existia, como é que tu me aparece? Não é isso que ele está dizendo. Não é? Ele é o Criador de todas as coisas, tudo respira, se move e existe nele. Não é isso que ele está dizendo. Não é? Ele está dizendo sobre um conhecimento que é fruto de um amor íntimo. Então, todos os que receberam esse chamado estão inclusos naqueles que são justificados. E o texto então ele vai na contramão do que o que a pessoa se agarrou ao texto para provar algo que é óbvio que contrário a tudo que a Bíblia diz em todo lugar. Então o texto para essas pessoas tinha que ficar assim: alguns a quem Deus pré-conheceu, a esses ele predestinou. Alguns do que ele predestinou, a esses ele chamou. Alguns do que ele chamou, a esses ele justificou. E alguns do que ele justificou, lá no fim ele glorificou. Você vê, vai sempre... Mas é o oposto, porque isso tira totalmente o sentido das palavras de Paulo. Os que Dantes conheceu, a esses ele predestinou. Os que ele predestinou, a esses ele chamou. E os que ele chamou, a esses ele justificou. E os que justificou, a esses ele glorificou. Então nós chegamos naquilo que é a ordem da salvação, o ordo salutis. Então nós notamos que predestinação antecede o chamado, é antes. Se o chamado antecedesse a predestinação, poderia ser, por exemplo, a gente poderia dizer que nós podemos defender uma causa a favor da visão presciente, não é? Ou seja, mesmo pensando na questão do túnel, mas o que a Bíblia diz é que Deus predestinou homens que recebem um chamado divino que outros não recebem. E só esses que os eleitos recebem esse chamado, que não é ouvir o Evangelho, é um chamado interno, é um chamado que inexoravelmente leva ao próximo passo da corrente, que é a justificação. E nesses que ele justifica, é operada pelo Espírito Santo, que está aplicando a salvação, a santificação até a glorificação. É por isso que Judas diz que ele é poderoso de nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculados diante da glória de Deus. Então, um processo de seleção está claramente envolvido aqui. Nem toda pessoa é predestinada para esse chamado, porque todos que ele predestinou são chamados, todos que ele chamou, ele justifica. Semelhantemente, fica claro que só aqueles que são predestinados são justificados, e que os que são justificados são glorificados. Visto que a justificação é por fé, então o que Paulo está dizendo é que todos os que são predestinados em algum tempo vão exercer a fé. Então a visão presciente mantém que nós somos eleitos porque teremos fé. Ou seja, Deus olhou, não teve nada a ver com ele, foi só o cara mesmo, sozinho, olhou no túnel do tempo e viu a fé lá. E que a fé então é a condição necessária, não para a salvação, mas para a eleição. Não é? Porque a fé é a condição necessária para a justificação, para a salvação. Não é? Mas a visão presciente faz a fé ser uma condição para a eleição. Ou seja, Deus na eternidade procurou quem na massa de homens caídos que não buscam Deus, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram, não há diferença, porque todos pecaram, todos estão... Deus olhou lá e no meio dessa massa, a visão presciente diz que essa era a condição para você ser eleito, contrariando toda a verdade de Deus sobre o homem caído. Então você não tem fé, você teria fé sendo chamado ou não, porque a fé é algo que você já ia ter,
E toda a coisa só funciona porque você já ia ter isso. E você teria quebrado totalmente, por exemplo, entre tantos textos, como Romanos 3, 10 a 12, que diz, como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Ou seja, a pessoa teria que ter feito o bem maior, que é amar Deus, desejar Deus, se deleitar na santidade de Deus, querer Deus, odiar o pecado sem Deus. Então, é óbvio que os reformadores pregaram o que Paulo prega, que a fé é resultado da eleição. E essa é a diferença fundamental entre eleição condicional e eleição incondicional. Então, as formas de semipelagianismo, pelagianismo, semipelagianismo, como é a mesma coisa que a Igreja Católica ensina até hoje, e um monte de igreja que se diz protestante também. E as formas a diferença entre as formas de semipelagianismo, pelagianismo e agostinianismo, ou entre arminianismo e calvinismo, está focada aí. Então, a corrente dourada, como a palavra de Deus diz aqui, diz que desde toda a eternidade, Deus preconheceu os eleitos. Ele teve uma ideia da sua identidade em sua mente, antes de criá-los, é óbvio. Mas esse preconheceu não é só no sentido de ter uma ideia antecipada, isso ele teve de todas as pessoas, de todos os homens que hoje já estão perdidos, que já estão no inferno. Mas não só uma ideia antecipada da sua identidade pessoal, mas também no sentido de amá-lo de antemão. Então a Bíblia usa esse termo conhecer, muitas vezes assim, distingue uma simples percepção mental de uma pessoa por um amor profundo e íntimo entre duas pessoas. É nesse sentido que Jesus disse, eu nunca te conheci. Nós nunca tivemos esse amor íntimo e essa relação, nunca. Nós nunca nos conhecemos, está em Mateus 7, 23. Ou seja, não é que Jesus, como eu estava dizendo, não vai dizer para aquelas pessoas, eu nem sabia que tu existia, eu olhei para o fundo, pelo túnel do tempo, eu nem te vi. Como é que você está dizendo, você vem aqui, eu não tenho nada contigo. Não, ele está dizendo, eu nunca te conheci assim. É por isso que na Bíblia, como esse amor íntimo, profundo, na Bíblia começou a ser usado até, você vê hoje, agora no mundo, eles usaram essa conhecer no sentido bíblico, porque a Bíblia começou a usar isso para falar sobre relação sexual entre homem e mulher. Ele conheceu a sua esposa e ela concebeu, não é? Porque fala desse amor profundo, íntimo. É assim que Jesus disse, eu nunca te conheci. Então, aqueles que Deus amou, assim, lá na eternidade, Ele predestinou para serem inteiramente, um dia, chamados interiormente, um chamado soberano que leva o homem, a fé regenera o homem. Então o homem é justificado e glorificado. Então os que de antemão conheceu, a esses Ele predestinou. Os que Ele predestinou, a esses Ele chamou. Os que Ele chamou, a esses Ele justificou. E os que Ele justificou, Ele santificou. Então a corrente dourada da salvação, ou a corrente de ouro é isso. Pré-conhecimento, predestinação, chamado, justificação, glorificação. Ela não se rompe, ela vai do início ao fim. Então a confissão de fé de Westminster fala assim sobre o decreto de Deus. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros são preordenados para a morte eterna. Então ela explica como. Esses anjos e esses homens, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados, e seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Segundo o seu eterno e imutável propósito, segundo o conselho secreto e o beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu somente por sua livre graça e por seu amor, sem nenhuma previsão de fé ou de boas obras, ou de perseverança nelas, ou de qualquer coisa na criatura como condição
ou causas que isso movesse. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, os que antes conheceu, esses ele chamou, o que ele chamou, esses, o que ele predestinou, o que predestinou ele chamou, o que chamou ele justificou, e o que justificou ele glorificou. Você vê, a corrente não se quebra porque Deus está fazendo isso. Deus, em nenhum momento, algo que o homem coloca pode contribuir ou destruir isso. É óbvio que nesse processo tem fé, perseverança, mas isso é o que o Espírito Santo, o que Deus opera no homem. É por isso que todas essas coisas são frutos da graça de Deus. Então a confissão explica detalhadamente o que se entende por eleição incondicional, para que os reformadores trouxeram de volta. As bases da nossa eleição não é algo que Deus previu em nós, porque o que Deus ia prever em nós? Se a gente não faz bem nenhum, quando Deus olhasse para o nosso futuro, o que ele ia ver? Se a gente não ama Deus, se a nossa mente é inimizade contra Deus, o que ele vê ao olhar o futuro? Ele não pode ver nada bom, porque não há quem faça o bem. Ele não pode olhar para o futuro e ver o bem sendo feito por nós, a não ser que alguma coisa mude. Mas antes, eu posso até usar esse termo, a seu bel prazer, de acordo com a sua vontade soberana, e aqui soberania de Deus se refere não só ao seu poder e autoridade, como também à sua graça. Ele manifesta isso. O que a confissão está fazendo é só ecoar o apóstolo Paulo, não é? Que diz assim, por exemplo, e não ela somente, em Romanos 9, 10 a 16, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, para que a eleição ficasse totalmente, para ficar evidente que a eleição é totalmente baseada no que chama, em Deus. É por isso que a confissão de fé estava falando daquela forma. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, a minha Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Porque é óbvio que nós vamos ver que os mesmos argumentos de hoje eram levantados todo o tempo. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu me aprouver ter misericórdia, e vou me compadecer de quem eu me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É óbvio que quando a gente olha de maneira geral, Jacó é um homem com todos os defeitos de caráter que podia ter em alguém. Então Paulo lembra aos romanos que Deus tinha declarado a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O princípio é o da soberania, da misericórdia e da graça de Deus. Esse princípio é o próprio entendimento do que é graça e é misericórdia, porque por definição, graça não é algo que possa ser exigido que Deus tenha. Ninguém pode dizer, Deus tem que ter graça. Deus tem que ter graça com os anjos. Deus não tem que ter graça. Não é? A prerrogativa soberana dele é de conceder ou não conceder graça. Deus não deve graça a ninguém. Deus não quis exercer sua graça sobre anjo nenhum. E ele fez algo muito bom, porque ele exerceu a sua retidão, que manifestou a sua justiça. Graça é algo que Deus não deve. Então graça que é devida não é graça. Se você falar assim, mas Deus tem que, então não é mais graça. Justiça impõe uma obrigação, mas graça em sua essência tem que ser voluntária e livre. Ou seja, nunca pode ser obrigado alguém, ou você falar sobre justiça, porque justiça é dívida. É óbvio que é justo quando alguém trabalha receber o salário, porque é dívida, o patrão deve. Não é dívida. Então a base na qual Deus escolhe os objetos da sua misericórdia é inteiramente o prazer da sua vontade. Paulo chama isso do beneplácito, segundo o beneplácito da sua vontade. É por isso que ele diz assim, bendito, lá em Efésios 1, de 3 a 5, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas as bênçãos, regeneração, justificação, fé, todas as bênçãos espirituais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus escolhe de acordo com o bom prazer da sua vontade. Isso não significa que suas escolhas são um capricho arbitrário. Uma escolha arbitrária é aquela escolha que não tem nenhuma razão, não tem nenhum propósito. Ela é só um capricho, não tem propósito nenhum. Então, embora a Bíblia diga e insista que a eleição de Deus não é baseada em nada que é previsto nos homens, não é nada que Deus deva como resposta a algum bem, não há quem faça o bem. Todos pecam, todos estão destituídos. Não é algo que Ele prevê. Isso não significa que Ele faça escolha sem nenhuma razão. Ele está fazendo segundo o beneplácito da sua vontade, e Ele tem um propósito para isso. Então não significa que é algo caprichoso, sem propósito. Simplesmente significa que a razão não é algo que Deus encontra em nós. A razão da escolha de Deus não é algo que Ele encontra fora dele, que Ele encontra em Jacó e em Jaú, eu e você. Em sua vontade soberana, Ele escolhe conforme o seu próprio prazer, que é o direito divino dele. Seu prazer é descrito como um bom prazer, porque se algo agrada a Deus, deve ser bom, porque Deus não tem maus prazeres. Não foi um mau prazer que fez Deus não salvar nenhum anjo, usar da sua justiça. Foi um bom prazer, o prazer na retidão, na santidade, na justiça, e de manifestá-la. Então, todas as formas de semi-pelagianismo, em última análise, as bases da eleição de Deus repousam inevitavelmente no homem, no que o homem fez, e os homens se diferenciam, e a graça é só uma resposta a quem se diferenciou, e a quem fez algo que Deus tinha que exercer a graça por causa disso. Aqui é onde nós vemos a influência prevalecente do pelagianismo sobre a igreja moderna. Não é? Paulo declara enfaticamente que a base de Deus eleger Jacó em lugar de Esaú não se achava em nenhuma ação dos irmãos. A Bíblia quer deixar claro que não foi baseada no que eles fizeram. A primeira coisa que nós notamos sobre a declaração do apóstolo Paulo é que ele se refere a indivíduos. Algumas pessoas, porque esse texto é tão claro, não depende de quem quer, não depende de quem corre. Algumas pessoas dizem assim, não, a eleição que está falando aqui é sobre nações, não está falando sobre indivíduos, o que é uma bobagem. Sempre que as pessoas tentam escapar da verdade bíblica, ela só adia o problema dela um pouco mais para frente. Por exemplo, às vezes assim, não, Deus escolhe nações, não pessoas. Isso é uma bobagem. O que são nações? Vamos dizer que Deus tivesse escolhido a Argentina e não o Brasil. Nações são compostas de indivíduos. Se Deus dissesse, eu escolhi a Argentina, eu não escolhi o Brasil, é óbvio que todos os indivíduos na Argentina estão escolhidos e todos os indivíduos no Brasil não estão. Esse negócio de falar sobre nação e não nação, nação é um conjunto de indivíduos, mas a Bíblia quer deixar claro, não é, que Deus está falando de indivíduos, e ele cita como exemplo da eleição soberana de Deus, o apóstolo Paulo, quando está falando sobre isso, dois indivíduos distintos, históricos, não é? Romanos todos está falando sobre todos nós, cada ser humano, não há diferença, todos pecaram. Ele não está dizendo que uma nação fez algo, outra nação, não, todos pecaram, todos estão destruídos. O apóstolo Paulo diz, nós os judeus e os gentios, não há diferença, todos nós estamos debaixo da condenação de Deus. Esses indivíduos estavam tão próximos quanto duas pessoas podem estar, eles eram irmãos. Paulo está dizendo, eles estavam no mesmo ventre, eles eram gêmeos. Você vê, eles estavam tão próximos quanto pode estar. Paulo está dizendo que o decreto da eleição de Deus ocorreu antes que eles nascessem para fixar algo. Porque o apóstolo diz isso? Se a base era o túnel, ele diz assim, Deus olhou e viu que Jacó era melhor que Esaú, que Jacó ia fazer isso e aquilo. Não, ele quer deixar claro o oposto. Qual é o objetivo didático de Paulo? Ou literário, de dizer que os gêmeos não eram nascidos, não tinham feito bem ou mal, para que a eleição ficasse evidente que era baseado no que chama e não em qualquer coisa que foi feita. Então a visão presciente da eleição condicional concorda que a eleição de Deus ocorreu antes dos gêmeos nascerem, mas diz que
é por causa do que os gêmeos fizeram, por causa daquilo que o homem fez. Então, a visão presciente declara que esse decreto de Deus foi, apesar de ser antes deles nascerem, foi obstante baseado nas ações dos gêmeos. É isso que Paulo está dizendo, para que não se baseasse, eles não tinham feito o bem e o mal, para que não se baseasse em que você pensasse que alguém fosse escolhido porque fez o bem e o mal. Ele está querendo deixar isso claro. O apóstolo Paulo ensina didaticamente, quase como se falando com crianças, e nós não temos sequer o argumento do silêncio, porque Paulo, ele vai diretamente. Não foram as ações de Jacó que determinaram a soberana escolha de Deus. Ele diz assim: porque não tendo a eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para ficar evidente que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Ou seja, não é baseado no que é chamado, mas no que chama, Então Paulo diz assim: não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que mostra a sua misericórdia. Então, no arminianismo, um fator decisivo na eleição é a vontade disposta do crente. O cara quis, Deus olhou, sabia que ele tinha um coração que ia amar Cristo, então Deus escolheu. Então, como o apóstolo Paulo poderia ter tornado isso mais claro, só o apóstolo Paulo diz assim: olha, Deus viu que lá, que Jacó era melhor, que ele ia escolher, que ele queria Deus. Mas Deus diz: não, Paulo está ensinando exatamente o oposto, para que não ficasse baseado, eles não tinham feito bem ou mal, não foi baseado em algo neles, foi baseado naquele que chama. Então Paulo, para deixar isso bem claro, diz: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, assim, pois não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia. Então, arminianos e semi-pelagianos, no fim, baseiam sua visão de eleição, já que não pode negar a eleição e a predestinação o tempo todo na Bíblia, naquele que faz opção, e não na graça soberana de Deus. Então, a visão presciente na eleição não é tanto uma explicação da doutrina da eleição, é uma negação dela. É dizer, Deus não escolheu soberanamente, não existe eleição, ela não é baseada no que chama, ela é baseada no que é chamado, ela é baseada no que o homem fez, é o homem que se diferencia, não é o chamado, não é a predestinação, o chamado, não é Deus fazendo isso. Então, na verdade, a tentativa disso não é, na verdade, uma explanação da doutrina da eleição, é uma negação dela. Como não pode tirar da Bíblia, vamos encontrar uma maneira de isso não ser real, mesmo com essa clareza toda. E nosso tempo está indo para o fim, mas a questão que nós temos que ver, finalmente, é a questão da justiça, porque é isso que é o problema que muitos têm. Você vê, quando Paulo está fazendo isso, exatamente porque ele está falando sobre algo incondicional, exatamente porque ele está deixando isso tão claro, ele é lógico que o que as pessoas dizem hoje: mas pastor, mas isso não é justo, não é verdade? Mas Paulo também já sabia disso. Paulo, ele como um grande mestre, ele prevê aquilo que as pessoas vão levantar. Então Paulo diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Antes que você fale, Paulo diz: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, porque ele já sabia. Em Romanos 9, 14, 15, ele diz: que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Novamente, a gente pergunta, por que Paulo, se Paulo estivesse dizendo: olha, Deus escolhe quem escolhe ele, ninguém ia dizer, isso é injusto. Todo mundo ia dizer, isso mesmo, isso é certo. É exatamente porque a eleição é incondicional que aparece alguém e ele já antecipa e diz: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus. Ele antecipava essas objeções. Que objeção a pessoa vê para achar que é injusto? Todas as pessoas, todos os homens, é exatamente porque percebe que Paulo está falando sobre uma eleição incondicional, que está totalmente baseada no que chama e não no que é chamado. Se as pessoas achassem que a escolha foi baseada no mérito, ninguém ia achar injusto. Isso é justo, foram escolhidos que
mereciam ser escolhidos. Quando a pessoa diz isso é injusto, é porque ela está pensando, ela está entendendo exatamente, como quando acontece hoje, como aconteceu com o apóstolo Paulo, a visão condicional da eleição não gera um brado de isso é injusto. Pelo contrário, de um lado, uma visão particular da liberdade humana. A visão condicional da eleição é uma proposta para proteger algumas fronteiras humanistas, né? De um lado, uma visão particular da liberdade humana, como nós já vimos, o grande debate da Reforma foi exatamente sobre o cativeiro da vontade, Lutero e Erasmo, e nós meditamos na semana passada, e do outro lado, uma visão específica de Deus. Ou seja, as pessoas querem proteger Deus da acusação de ser parcial, arbitrário e injusto, escolhendo incondicionalmente Jacó e não Esaú. Em resumo, a oposição a visões arminiana e semi-pelagiana, você vê, nunca ninguém vai dizer assim, Deus escolhe condicionalmente. Ele olhou para o futuro e viu quem ia querer, então ele escolheu. Ninguém diz assim, isso é injusto. Ninguém diz isso. Todo mundo diz, isso aí esse brado que Paulo diz, a injustiça da parte de Deus, é exatamente porque a eleição incondicional gera no coração natural isso. Nunca uma eleição condicional gera o protesto do questionamento da justiça. Então Paulo ele antecipou a própria objeção que é levantada até hoje. É inacreditável que cristãos levantem a objeção que Paulo já disse, enfim, o Espírito Santo, né? Já levantou a objeção e já respondeu a objeção. Então a ideia de que pode haver injustiça em Deus é só relacionada ao fato de Deus escolher alguns enquanto ele passa por outros. Ele escolhe Jacó enquanto ele deixa Esaú seguir o seu próprio caminho, não é? Então o que a pessoa está dizendo é o seguinte: não parece justo nem direito Deus conferir graça a alguém e não conferir graça ao outro. Se a decisão de abençoar Jacó e não Esaú foi feita antes deles nascerem, e não baseada no bem e no mal que eles fizeram, e nem nas escolhas que eles fizeram, então a pergunta é: por que um recebeu a bênção e o outro não? Então Paulo responde a injustiça. Ele diz: Deus disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É prerrogativa de Deus dispensar sua graça como ele achar melhor. Como Jesus, quando conta a palavra, diz assim: é mal aos seus olhos eu fazer o que quiser daquilo que é meu, não é? Ele não ficou devendo graça a Jacó. Jacó merecia a ira de Deus. Todos pecaram. A ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Deus não deve graça a Jacó. Deus não deve graça a Esaú. Deus não deve graça a ninguém. Deus não devia graça aos anjos. Ele não exerceu graça nenhuma. E ele foi perfeitamente bom. Só quando você tem um conceito de que alguém merece graça, o que é um contrassenso, porque graça tem que ser algo livre. O que você merece é justiça. Ainda que parece que Deus dá graça a uma pessoa no interesse da sua justiça, a pessoa diz: ele deveria igualmente dar graça a todos. E é precisamente esse ele tinha, que é estranho ao conceito de graça, e ao conceito bíblico de graça. Todos os homens são culpados, ninguém merece a graça de Deus. Todos os cristãos que compreendem o pecado, a santidade de Deus, deviam estar abismados por Deus salvar alguém, não por alguém não ser salvo, porque o que todos merecem é a ira de Deus. Se Deus escolhe conceder misericórdia a alguém daquele grupo, isso não requer que ele tenha misericórdia de mais ninguém. Deus certamente tem o poder e a autoridade de conceder sua graça salvadora a toda a humanidade e a todos os anjos, mas é óbvio que ele não optou por fazer isso. Os homens não são todos salvos, apesar do fato de que Deus tem o poder e o direito de salvá-los e exercer sua graça segundo o seu propósito. Também é claro para nós que nem todos os homens estão perdidos, apesar de que todos os homens, por justiça, mereciam
a perdição. Deus poderia ter escolhido não salvar ninguém, e Deus seria perfeitamente bom e justo. Ele tem o poder, o direito e a autoridade de executar sua reta justiça, não salvando ninguém. O salário do pecado é a morte. O único clamor de justiça é morte, morte, condenação. É a única coisa, é o salário. A graça é exatamente o que não merece. Na realidade, ele opta por salvar alguns, mas não todos. Aqueles que são salvos são beneficiários da sua soberana graça. Quem não é salvo recebe justiça. Ninguém recebe injustiça. Injustiça era Deus condenar um inocente. Injustiça era Deus condenar alguém que nunca pecou. Era alguém receber o salário do pecado sem ter pecado. Isso é injusto. Receber o salário do pecado é justo. Então, nenhum ser humano devia falar injustiça com Deus. Se alguém há de ser salvo por graça. Justiça nos condena. Ninguém recebe o castigo das mãos de Deus que não mereça. Ele diz: eu não tenho o inocente por culpado, e também eu não tenho culpado por inocente. Ele nunca vai condenar alguém que não é culpado, a não ser seu próprio filho. Mas seria injusto se Jesus não tivesse voluntariamente entregado a sua vida. Se Jesus não entrega voluntariamente a sua vida, eu dou a minha vida, era injusto. Então, por ele se agradar tanto em conceder misericórdia a alguém, não significa que os demais merecem o mesmo, porque ninguém merece. Nem o que recebe graça merece graça. Jacó não merecia graça. Ninguém merece graça. Se a misericórdia é merecida, ela não é misericórdia, é justiça. Se o homem merece ser salvo, então a justiça o salvaria. Quando o homem está preso e descobre que ele é inocente, quando solta ele, não é graça, é justo. O cara estava preso e ele não tinha feito nada. Então, a história bíblica deixa claro que, embora Deus nunca seja injusto, a ninguém ele não é justo com ninguém, injusto com ninguém. Sempre Deus é justo. Agora, ele não trata todas as pessoas igualmente, do mesmo modo. Por exemplo, em Ur dos Caldeus, todo mundo adorava a lua. O mundo inteiro estava mergulhado em idolatria. Deus foi em Ur dos Caldeus e só chamou Abraão. Não é porque ele chamou Abraão que ele era obrigado a chamar todo mundo. Isso foi graça. É a graça de Deus que alcançou. Deus se revelou a Moisés de uma maneira que ele não se revelou a Faraó. Olhe para Saulo de Tarso. Ele é um fariseu, ele odeia a igreja. Agora, Deus fez, no meio da sua perseguição à igreja, ele viu uma luz, ele ouviu uma voz. Agora você diz assim: Deus tinha que fazer isso com todo mundo, tinha que fazer com Pilatos, com Caifás, porque se ele fez com Paulo, ele tem que fazer com todo mundo. Ele deve isso a todo mundo vai ter que estar andando no meio da rua um dia e ver uma luz e ouvir uma voz. Mas isso que Deus fez com Paulo é graça, ele não deve isso a ninguém. Ele não tem que fazer isso por Pilatos. Você pode dizer: mas Paulo era tão mau. É verdade, ele matou Estevão, perseguia as pessoas, prendia mulheres, crianças, como Pilatos, como Caifás, como todos os fariseus, como todos nós. O fato de Deus ter um dia chamado Paulo, ele não deve chamar ninguém. Ele não é obrigado: olha, tu vai ter que fazer com Pilatos também. Num dia lá que ele estiver andando, você tem que fazer aparecer, falar com ele, dizer: eu sou Jesus. Não. Por Deus ter sido gracioso com Paulo, que era um perseguidor violento, será que ele era obrigado a manifestar a mesma graça a Pilatos? Lógico que não. A graça não é devida, nem a Paulo, nem a Pilatos. Ou houve alguma qualidade virtuosa pessoal em Paulo que inclinou Deus e não Pilatos? Não. Paulo dizia: eu era um perseguidor da igreja, o principal dos pecadores. Poderíamos saltar séculos e séculos, porque o tempo já acabou, e chegar até nós. Por que você está hoje aqui para tomar da Santa Ceia? Olhe para os seus amigos, olhe o bairro que você nasceu, a sua família. Você era melhor que aquelas pessoas que não estão aqui hoje? É isso que você acha? Que seu coração era melhor? Você acha que você é melhor do que as pessoas que estão hoje no inferno? Você acha que é por isso que você foi escolhido? Você acha que um dia os melhores vão estar reunidos e os piores
Será que nós exercemos fé em Cristo porque nós somos mais espertos, mais inteligentes do que as pessoas que cresceram nos nossos bairros, do que os nossos parentes? Se é assim, não é? E eu já disse aos irmãos, sempre quando eu converso com alguém que não conhece nada, eu digo assim: por que você creu e o outro não? Você pode ir adiando, mas não tem jeito, você vai ter que chegar ao ponto de dizer que você é melhor. Eu criei porque eu me arrependi e ele não. Já disse isso para vocês. E há pessoas assim: tá, mas por que você se arrependeu e ele não? Porque eu reconheci meu pecado e ele não reconheceu. Tá, mas e por que você reconheceu o pecado e ele não reconheceu? Porque eu me humilhei. Tá, mas e por que você se humilhou e ele não se humilhou? Porque eu fui mais humilde. Tá vendo? Você era melhor. E por que você é mais humilde? Porque meu coração era melhor, foi por causa de mim. Você não tem como, sabe? É isso que o que Deus, a graça é o que Deus concede livremente. O que Ele faz por Paulo, Ele não deve a ninguém. O que Ele faz por qualquer um que Ele derrama a sua graça, não coloca Ele em obrigação com outros. Não é porque Ele fez isso com Paulo que Ele era obrigado. O que Ele dispensa, a única coisa que você pode clamar é a justiça de Deus. Então, eu não posso explicar adequadamente porque eu cheguei a Cristo e porque eu sou pastor, mas eu posso explicar claramente que não é porque eu sou melhor do que os meus amigos que hoje não estão em Cristo. Eu posso dizer claramente que não é porque eu tenho um coração melhor, porque eu sou mais esperto, porque eu sou mais inteligente, porque eu era uma pessoa que tinha um coração bom. Se eu posso olhar para a glória da graça de Deus, para comigo, para a minha vida, eu só posso dizer, é uma graça que eu não mereci quando eu fui chamado, e que eu continuo não merecendo. Não é que depois eu fiz coisas, eu não merecia na época e eu não mereço hoje. Todas as coisas que foram operadas em mim foram operadas por Deus. Aqui, uma outra coisa se reúne, sabe? E nós descobrimos que quando nós achamos que fomos escolhidos, porque de alguma maneira éramos melhores, éramos mais sensíveis, mais humildes, há um orgulho secreto terrível, porque nós cremos que merecemos mais a salvação do que os que não foram salvos. Nós não podemos existir para a glória da graça de Deus, porque nós somos melhores dos que se perderam. Então aí há um grande insulto à graça de Deus, e há ao mesmo tempo um monumento à nossa arrogância. Nós não podemos dizer, foi graça, eu não sei explicar. Nós não podemos dizer igual o apóstolo Paulo, eu sou o menor dos apóstolos, anos depois eu sou o menor dos santos, eu sou o principal dos pecadores. Então certamente não é por isso que eu sou o apóstolo Paulo, porque eu sou o principal, mas a graça de Deus comigo, ela operou essas coisas em mim. Eu não sei explicar por que Deus não fez Pilatos ver aquela luz, ouvir aquela voz. Por que Deus não fez isso com Caifás? Por que não fez com Gamaliel, meu mestre? Porque Ele fez, eu não sei, é a graça de Deus. Foi a graça de Deus que me alcançou. Eu só sei explicar que a graça dEle se manifestou em mim. Eu, o principal dos pecadores, Ele recebe toda a glória, porque eu mereci a sua ira. É isso que é o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Há uma inversão, e a pior forma de legalismo é nós acharmos que de alguma maneira nós nos diferenciamos dos que se perderam, pela qual nós no fim colocamos nossa confiança em nosso próprio acionamento da salvação. Eu acionei, eu dei aquele passo que mudou tudo. Deus, o que Deus fez por mim, Ele fez também pelo outro. Paulo diz assim, o que Deus fez por mim, Ele fez por Pilatos, Ele fez por Caifás. Deus fez a mesma coisa para todo mundo, só que eu tenho um coração melhor do que o de Pilatos, mas não é a verdade. Então Deus não deve nada a ninguém a não ser a justiça. Eu já expliquei, já falei isso tantas vezes, deixa eu repetir hoje aqui, antes de cearmos. Se todos vocês me devem dinheiro, todos vocês, está essa crise no Brasil danada, mas não se empolga, é só um exemplo. Então todos vocês pegam comigo R$1.000 hoje, quem dera tivesse R$1.000 para todo mundo, tudo bem. E daqui a um ano, hoje é 8, né? 8
8 de 10, 11, estou totalmente perdido, só nisso, a graça me salvou de outras coisas. E daqui a um ano eu cobrasse de vocês e falasse assim: olha, todo mundo que está aqui à minha direita não precisa pagar, mas vocês aqui no final vêm pagar. Ninguém precisa dizer: isso é injusto. Injusto não. Quanto você pegou comigo? 1.000. Quanto você me deve? 1.000. É o que eu quero. O que a gente combinou? 1.000. Justiça. Quero que você me pague. Agora, eles, eu quero, é meu. Isso aqui é o que? Graça. Isso aqui é justiça. Não há injustiça. Deus nunca é injusto. Deus sempre é justo, mesmo para resgatar homens como nós. Então ele teve que exercer a sua justiça sobre o seu filho. Jamais ouse falar sobre justiça com Deus. Ele derramou a sua ira sobre o seu filho. Ele sempre é justo. Agora, a graça de Deus ele dispensa assim, porque essa é a essência da graça, é livre, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme segundo o que chama, e não segundo aqueles que são chamados, não segundo obras. A outra questão seria a eleição e a incapacidade moral, mas isso nós já vimos semana passada, não é? E alguém teria que presumir que alguém ia escapar da depravação total e da mente que é inimiga de Deus. A Bíblia diz: quem está na carne não pode agradar a Deus, não pode, é impossível. É o que a Bíblia diz, é o que Paulo diz em Romanos 8. É impossível que os que estão na carne agradem a Deus. Você teria que negar tudo que a Bíblia diz e dizer que pessoas na carne agradaram a Deus, exerceram fé, amaram a Cristo, tudo na carne, tudo como fruto da sua própria carne, para aí Deus fazer algo, não é? Então essa presunção é semi-pelagiana, porque ela pressupõe que o pecado original e a queda do homem não foi tão grande assim, que o homem pela sua própria força pode se erguer, e só depois que ele se ergueu, é que Deus então vê que ele se ergueu, e então Deus escolhe ele porque ele se ergueu e outros não se ergueram. Não obstante, o pecado original permanece como poder que incapacita a vontade do homem. Ele só faz o que ele quer, mas ele não pode, ele nunca deseja algo, ele não pode agradar a Deus, ele não pode desejar a Deus, não pode amar a Deus. Então você vê, quando você entende o que a Bíblia diz sobre o pecado, todas as coisas caem. Se a pessoa é incapaz de satisfazer qualquer condição, como é que a eleição ia basear-se numa condição? Se a visão do pecado que flui da Bíblia, não é? Descreve o que o homem é, então Deus não viria nenhuma criatura caída escolher Cristo no futuro. Ele olhar para o futuro e só haver homens que não fazem o bem, que não desejam a Deus, que não podem amar a Deus, é tudo que ele ia ver. Então é por isso que Jesus, por exemplo, sempre há essa reação do coração que não ama a Deus, porque se alguém ama a Deus e deseja a Deus, então Deus está chamando ele eficazmente. Então em João 6, 64, 68 a Bíblia diz: contudo há descrente entre vós, está falando com discípulos, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Algumas pessoas, discípulos que seguiam Cristo, ficaram com raiva e foram embora, não é? Por causa disso. Então essa reação do homem natural sempre é igual. Então em João 6, 43, 44, diz assim: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei. Quem o Pai traz, eu o ressuscitarei no último dia. Nós podíamos continuar olhando essas afirmações. Todas as doutrinas bíblicas, elas não estão desconectadas, uma não contradiz a outra, elas estão todas assim, unidas, juntas. Como eu disse no início, Deus fez todas essas coisas para manifestar a glória da sua graça. Hoje de manhã nós estávamos meditando, por acaso, e no final era exatamente a respeito disso. No início nós lemos a quarta pergunta do Catecismo de Westminster, que diz: quem é Deus? Deus é um Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade.
Então, essa é a pessoa que nós amamos. Ele é santo, Ele é justo, Ele nos salvou para manifestar a glória da sua graça. Essa é a razão pela qual Ele resgatou um povo, para mostrar as belezas infinitas do seu Filho. Mas todos os homens, como todas as criaturas caídas, né, anjos e homens, merecem só a justiça de Deus. E Deus é justo, e Ele manifesta a sua justiça. No final, a justiça de Deus nunca é um problema para os corações regenerados. Pelo contrário, o brado no céu sempre é de exaltação quando Deus manifesta a sua justiça, porque é só isso que Ele, todo o seu caído merece, e isso reivindica a santidade de Deus, e vindica o nome de Deus. Por exemplo, no final, Apocalipse 15, 2 e 4, fala que Deus finalmente exerce o seu juízo, não é? Então diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu santo nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos se fizeram manifestos. Em Gênesis 18, Deus diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão falou assim: Senhor, mas tu vai destruir o justo com o injusto? Deus disse: não, eu vou destruir as duas cidades, mas eu não vou destruir o justo. Eu sempre exerço justiça. Abraão disse assim: não, mas então se tiver 50 lá, justo, tu destrói? Eu não destruo. Encontra 50. Aí Abraão ficou assim: Senhor, então tá bom. E se tiver 40 justo? Ele disse: eu não destruo. Se tiver 40 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruo. E Abraão falou assim: Senhor, eu vou assim insistir, não fique irado contra mim. 30. Se tiver 30, tu destrói. Ele diz: não destruo. Se tiver 30 justos nas duas cidades, e lá tinha velho, homens, mulheres, crianças, era uma cidade. Se você achar 20, 30, não, e 20, se eu achar 20, acha 20, eu destruo. Aí eu disse: não, só mais uma vez eu vou falar, eu não vou falar mais. Se tiver 10 em duas cidades, se você achar 10 justos, eu não destruo. A Bíblia diz que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Abraão levantou-se de manhã e viu a fumaça subindo das duas cidades. Deus não tinha feito nenhuma injustiça, não havia justos lá, não havia justos quando o dilúvio caiu sobre o mundo. Deus sempre é justo. Os cristãos amam a Deus, Ele é o nosso grande tesouro, e nada pode se comparar com Ele. Essa é a maravilha que flui dEle para nós. E Jesus morreu, a Bíblia diz, para nos levar a Deus, para nos dar essa visão grandiosa de Deus. E o homem regenerado é aquele que olha para a beleza de Deus e fica encantado, como Deus é santo, como Ele é justo, como Ele devia também me destruir, me punir, mas como Ele exerceu misericórdia. Isso é espantoso. Como é que Deus pode salvar homens como nós? Nós estamos espantados com a maravilhosa graça de Deus. Você vê, nunca espantados porque Deus é injusto. Deus não é injusto nunca. A eleição é incondicional, porque é óbvio, nenhum homem tem condições e poderia cumprir qualquer condição a não ser o justo merecimento da sua morte. Então Deus salva para mostrar a glória da sua graça. Como eu disse no início, não é porque nós achamos o nosso problema é porque nós somos homens, em vez de nós estarmos centrados na glória de Deus. É por isso que o solo da Escritura acaba no solo e deu glória. Toda a glória é dada a Deus, a glória da sua justiça, da sua misericórdia. Não há nada para nós. Se você tentar misturar o humanismo secular com a Bíblia, você destrói. Você é um elemento que não gosta da verdade de Deus, e não gostar da verdade é não amar a Deus, é não se maravilhar com a graça de Deus, com a justiça de Deus,
com tudo que Deus é para nós em Cristo. Nós vamos continuar semana que vem sobre essas grandes doutrinas da reforma. Vamos ficar de pé, vamos cear.